Boa noite, boa noite. Tudo bom, pessoal? Espero que sim. Ajeitando aqui. Alô, alô. Tá tudo certo com o áudio aí, pessoal? Vocês me ouvem? Sim, boa noite. Tudo Boa noite. ótimo, Boa noite. sim, tudo certinho. Boa noite. Boa noite. Estão ouvindo a Olá, boa musiquinha de noite. fundo. Boa noite. Show de bola, show de bola. Vou dar uns 2 minutinhos e a gente já começa. Vou mandar aqui no chat também. A música está um pouco alta. Vou mandar aqui no chat também o Forms para a gente coletar as dúvidas. No final da live eu vou abrir para vocês. Ah, está pedindo login. Não é para pedir login. Só um minutinho, pessoal, problemas técnicos aqui. O pessoal de tech também tem problemas técnicos, tá vendo só? Boa noite para quem está chegando. Boa noite para quem está chegando. Já vamos começar, pessoal. Aqui, consegui um link. Vejam se vocês conseguem acessar esse Forms, por favor. Só para a gente ficar na mesma página. Foi? Foi. Show de bola. Bora lá, vou dar um pause na música e vamos começar, então, né? A nossa semana, nossa imersão RH Tech. Gente, queria me apresentar primeiro, para quem não me conhece. Eu sou o Tino, né? Também conhecido como Milton, né? Por algumas pessoas e no LinkedIn. Eu sou software engineer na Mosaico e também sou o fundador da Tech para RH. Lugarzinho que começou ali, pequenininho, começando a compartilhar conhecimento, que é uma das coisas que eu amo fazer, como vocês já sabem. E foi crescendo, né? Foi crescendo, as pessoas foram chegando demandas, e aí a Tech para RH hoje já é uma empresa que fornece cursos, né, relacionados à área de tecnologia, tá? Então eu vou começar essa live com minha audiodescrição.
Eu sou um homem branco, eu tenho cabelo preto, eu tenho uma barba, bem ralinha, mas tenho uma barba aqui. Estou usando um óculos redondinho, estilo hipster. Estou sentado numa cadeira preta. Atrás de mim tem 2 estantes com alguns livros. Beleza, audiodescrição feita. Então vamos começar, né? Falar um pouquinho sobre o motivo, né, dessa semana RH Tech. A gente vê muita necessidade de conteúdo relacionado à tecnologia hoje em dia, porque tem muitas empresas de tecnologia, e falta muito conhecimento específico na área e tem pouca gente falando sobre tecnologia de uma maneira acessível para todos e para todas. Então, essa semana veio para a gente trazer muito conteúdo relacionado à tecnologia e recrutamento, para aproximar vocês um pouquinho mais dessa área e também para falar sobre isso, né? Porque é um assunto pessoas e tecnologia, né? Pelo menos na minha opinião, é o que está fazendo o mundo girar nesses últimos tempos, né? A gente está passando aí por um momento onde simplesmente software é a moeda do negócio, né? Da vez, né? A moeda da vez é o software, né? E a gente vê muitas empresas crescendo na área, muita demanda crescendo. A gente tem aí uma demanda de mais, né, uma deficiência de mais de 100 mil profissionais na área até, não sei, 2025, se não me engano. Tem aí algumas pesquisas, depois eu posso colocar, né, para vocês lá no grupo, tá? Mas a gente tem, né, enfim, a gente tem já hoje uma necessidade muito grande por profissionais da área de tecnologia, incluindo vocês, que estão começando a ficar escassas já também, né, pessoas da área de recrutamento, BP, employer branding, várias dessas áreas que estão correlacionadas à área de tecnologia. Então, a gente vê essa demanda crescendo e, junto com essa demanda crescendo, a necessidade de se especializar mais nesse meio, né? Que é um meio que as empresas estão pedindo. Então, primeiramente, eu queria agradecer vocês pela presença, né? De estar aqui comigo. E também falar para vocês que tem o Forms aqui no grupo do WhatsApp e tem um Forms no chat. Eu coloquei de novo agora, que a pessoa vai mandando mensagem e o Forms vai se perdendo. Mas não deixem dúvidas para depois. Assim que vocês tiverem alguma dúvida, já manda lá no formulário, que aí no final da live a gente retoma esse formulário e aí a gente vai tirando todas as dúvidas. Beleza? Então, bora começar, né? Bora começar a nossa live de hoje, que é sobre o que você precisa saber para entrar na área de tecnologia. Bom, trazendo uma introdução, né? Por que estar, né, mais próximo das pessoas de tecnologia? Hoje em dia a gente vê que existe uma barreira entre a comunicação das pessoas de tecnologia e outras pessoas do mundo, né? Então, quando a gente vai falar com alguém da área de tecnologia, a gente percebe que existe uma lacuna ali, né? Existe um vocabulário específico, existem manias específicas. Então, trazer esse contexto da tecnologia mais próximo, né, da gente vai fazer com que você consiga performar melhor no seu dia a dia de trabalho, né? Chegar mais próximo das pessoas, saber como se comunicar, saber como não dar uma gafe, né? Falar sobre uma coisa que não tem nada a ver, falar sobre uma tecnologia que está relacionada, por exemplo, ao back-end, e de fato essa tecnologia está relacionada ao front-end, vai destoar ali da sua comunicação, principalmente quando você estiver recrutando alguém, né? Esse já é um ponto ali que faz com que as pessoas acabem criando uma barreira quando percebe que a pessoa que está conversando com ela não entende daquilo que ela está falando ou daquilo que ela trabalha, né? Diversas vezes chegou para mim mensagens no LinkedIn de pessoas que de fato não olharam o meu perfil ou não sabiam do que elas estavam falando. Então, vem mensagens, por exemplo, né? O meu perfil ele é inteiro focado em desenvolvimento Java, por exemplo, né? Eu trabalho com desenvolvimento Java há mais de 10 anos. Então, é claro que o meu perfil é sobre um profissional Java, que também atua com outras tecnologias, mas Java é o foco específico. E, às vezes, chegam mensagens para mim, tentando me recrutar para oportunidades em C#, por exemplo. Tá errado?
não está errado, é uma tecnologia que é próxima, mas isso tem que vir alinhado com o discurso, né? Então, antes de eu entrar em contato com uma pessoa que é de uma tecnologia específica e eu estou tentando negociar uma outra tecnologia com essa pessoa, eu tenho que falar para ela que a oportunidade, né? Eu tenho que fazer uma introdução, não já chegar com aquela mensagem pronta, que a pessoa vai olhar e vai, de fato, pensar, tipo, essa pessoa não olhou o meu perfil, ela não sabe do que ela está falando, ou ela não olhou o meu perfil. E isso já cria ali, inicialmente, uma barreira, né? Que você vai se... Sumiu minha câmera? Sim, sumiu. Sumiu. Pensei que só fosse para mim, mas acho que é para todo mundo. Bugou. Alô? Alô? Vocês me ouvem? Sim. Mas não enxergamos. Voltou. Alô? Vocês me ouvem? Agora sim. Sim. Alô? Vocês me ouvem? Estão me ouvindo? Aê! Problemas Agora técnicos. sim. Um monte de parafernália, gasta uma fortuna com equipamento e na hora da live dá problema. Tudo bem, vamos lá, vamos lá. Não vamos nos deixar abalar, não é mesmo? Mas enfim, como eu estava falando, espero que esse áudio esteja bom, tá? Eu não vou conseguir checar isso tudo agora, mas vocês vão me mandando mensagem no chat que está aqui do lado, eu vou olhando. Beleza. Como eu estava falando, o importante é a gente saber, né, ter esse conhecimento técnico para conseguir fazer ali usar, né, da nossa requisição ali, das nossas vagas, dos job descriptions, e usar isso para a gente conseguir ali trazer essa pessoa mais próxima, né, do nosso objetivo. Seja ele ali, né, como sourcing, para você aproximar só essa pessoa, ter aquela pessoa ali no seu funil, que no futuro, quem sabe você converta essa pessoa como um funcionário, ou como hunting mesmo, né, ou como o talent acquisition ali, para você, de fato, contratar essa pessoa, tá? Então, essa seria mais ou menos uma introdução, tá, sobre o tema, tá, gente? Partindo daí, a gente tem empresas, né, diversas na área de tecnologia. E quando eu falo empresas diversas, eu estou querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer que a gente tem empresas de consultoria, a gente tem empresas de produto, né? A gente tem software houses, diversas empresas que funcionam de maneiras diferentes, tá? É muito importante que a gente entenda como cada uma dessas empresas funciona, porque isso vai valer muito no seu dia a dia ali para você conseguir conversar com aquela pessoa e dizer como é o dia a dia de trabalho, né? Como vai ser o dia a dia de trabalho daquela pessoa, como funciona a empresa,
né? Então, trazendo já um pouquinho disso, vou falar um pouquinho sobre empresas que atuam como consultoria, tá? Qual que é a diferença, né, de uma empresa de consultoria? Quais são as características dessa empresa de consultoria? É uma empresa que ela tem, normalmente, tá? Normalmente. Nada aqui que eu vou falar é uma regra, né? Porque varia muito. Mas, normalmente, as empresas de consultoria, elas têm fluxo de pessoas muito rápido. Elas têm salários altos, também por causa disso, né? E um ritmo de trabalho mais acelerado e mais, como que eu posso dizer? Que exige mais da pessoa que está trabalhando naquele projeto. E aí a gente já traz mais uma característica. Empresas de consultoria normalmente trabalham com projetos, tá? Esse é uma outra questão também. Existe uma diferença entre projetos e produtos, tá? Qual seria a diferença de projetos e produtos? Quando eu estou atuando em um projeto, esse projeto ele tem um início e um fim determinado, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer um projeto para reformar minha casa. Então, esse projeto ele vai ter um início e um fim, certo? Eu vou contratar pessoas para fazer a pintura, né? No caso, eu mesmo que pinto, mas enfim, eu vou ter atividades que eu vou desempenhar durante esse projeto. E essas atividades, quando todas elas forem concluídas, eu tenho a entrega do meu projeto, né? Eu entrego ali meu projeto finalizado, eu pintei, eu troquei o piso, que mais? Coloquei cortina, enfim, eu fiz várias atividades pequenas, né, ou grandes, separadas ali, que, concluindo todas elas, eu entrego ali, eu finalizo aquele projeto, tá? Então, né, o projeto ele tem essa característica principal, tá? Ele começa e ele termina. Então, ele tem um período determinado. Quais outras características de um projeto, tá? Ele é muito focado no resultado. O projeto ele é focado no resultado final. Então, o que vai dizer se aquele projeto ele foi concluído com sucesso significa olhar, né, naqueles resultados ali, se o cliente ficou satisfeito, enfim, cada projeto tem as suas métricas, tá? Mas eu vou olhar essas métricas ali no final e vou dizer se aquele projeto teve sucesso, tá? Mas ele só termina, né, quando finaliza todas as atividades. E qual que é a diferença de um produto? Quando eu estou desenvolvendo um produto. O meu produto, ele não acaba, né? Não sei se vocês já perceberam, produtos que vocês consomem. Por exemplo, Netflix, Spotify, o Zoom, por exemplo, que nós estamos aqui utilizando. Tudo isso são produtos que nós utilizamos e eles são melhorados constantemente, tá? Então, o meu produto, ele não tem salvo várias raras exceções, o meu produto, ele não tem uma linha de chegada, né? Ele vai ser incrementado e evoluído constantemente, tá bom? Então, essa é uma característica de um produto. Qual é mais uma característica de um produto? Ele trabalha não só focado no resultado final, ele trabalha focado em qualidade, né? Porque a qualidade das entregas vai dizer se o meu cliente está satisfeito. Então, um produto, ele não depende só da conclusão das atividades que estão sendo feitas, mas, muitas vezes até, quando a gente está desenvolvendo um produto, eu acabo refazendo uma funcionalidade, porque aquela funcionalidade, a qualidade da entrega dela não bateu com a satisfação do meu usuário, tá? Então, o produto, ele tem o foco na qualidade dele, como é que aquilo está sendo visto pelos usuários, pelas pessoas ali que estão utilizando aquela ferramenta, tá? E aí a gente tem, né, trazendo esse outro lado, a gente tem a atuação nas empresas que desenvolvem produtos, né? Que são empresas que estão já mais focadas na cultura, né? Que elas querem trazer aquela pessoa para dentro da alma daquele produto, né? Ela quer que a pessoa que é funcionária, ela utilize o produto da empresa, né? Que ela seja uma promotora daquele produto. Então, o foco ali já não é mais pensando em contratar uma pessoa para desenvolver rapidamente aquele projeto,
e ali no final do projeto designar a pessoa para um outro projeto, enfim, é diferente. Eu vou contratar a pessoa, eu vou trazer ela para dentro da minha cultura, eu quero desenvolver essa pessoa, porque quanto mais pessoas hipercapacitadas eu tiver dentro da minha empresa, desenvolvendo o meu produto, vinculadas com a cultura da minha empresa, vinculadas com o meu produto, mais o meu produto vai se desenvolver. Se aquela pessoa tiver, de fato, né, abraçado a causa da empresa, ela vai utilizar o produto no dia a dia dela, ela vai tentar entender como pode melhorar, e isso faz muita diferença, tá? Quando eu estou olhando para uma empresa que está focada no produto. Então, a gente tem, né, essas duas características aí de empresas, e as diferenças delas, tá? Normalmente, empresas de produto não pagam tanto quanto empresas de consultoria, tá? Porque a consultoria ela já está ganhando mais também. Porque o que acontece, né? Querendo ou não, as duas coisas andam meio que vinculadas. Porque quando eu tenho uma empresa muito grande, dentro dessa empresa eu estou desenvolvendo um produto. Dentro desse produto, eu tenho projetos. Então, por exemplo, eu estou desenvolvendo ali um marketplace. Dentro do meu marketplace, eu vou ter a parte de produtos, eu vou ter a parte de venda, eu vou ter a parte de usuários, comunidades, enfim, tudo que um marketplace pode ter, né? Só que, por exemplo, para esse marketplace ele chegar na entrega para o cliente, vamos dizer que a gente tem que desenvolver todas essas fases. Só que a minha empresa, eu não tenho funcionários o suficiente para desenvolver todas essas funcionalidades no tempo hábil para entregar esse produto. Então, eu acabo contratando uma consultoria fechada já num tempo específico, né, ali dentro, para eu entregar aquele produto. Então, eu pego aquele pedacinho do produto, mando para a consultoria, falo à consultoria, você consegue pegar de hoje até a data tal e me entregar esse projeto? Transforma aquele pedacinho do produto num projeto para a consultoria. Então, a consultoria ela já está sendo contratada para ganhar mais, porque a empresa ela precisa da entrega daquele produto. Então, você vê como que as coisas andam vinculadas, né? Por isso que as empresas de consultoria elas acabam ganhando mais. Consequentemente, pagando mais para as pessoas também, tá? Então, a gente trouxe aqui, mais ou menos, né, um briefing de como funcionam essas duas categorias de empresas, tá? Pensando já nisso também, a gente entra no lado nos tipos de empresa de produto. Hoje a gente vê que tem muita empresa surgindo, muitos produtos surgindo, né? Hoje, pelo menos aqui nessa lista de pessoas, eu imagino que deve ter gente utilizando Spotify, Netflix, várias plataformas que hoje em dia funcionam como serviços. Então, a gente já começa a entrar agora num outro tema que é os tipos de empresas de tecnologia falando em serviços, né? Falando em, como que eu posso dizer? Olhando para produtos, tá? Então, produtos, eu tenho vários tipos de produtos. Eu tenho um produto, por exemplo, Netflix, Spotify, que são serviços, que eles fornecem serviços para a gente, que são os famosos SaaS, né? Empresas SaaS são Software as a Service, então software como serviço, tá? Então eu estou contratando uma empresa para ela fornecer um serviço para mim. O Google faz isso com o Gmail, o Netflix faz isso com os filmes, o Spotify com a música, dentre várias outras empresas que a gente conhece, tá? Então, o foco dessas empresas é em fornecer serviços. Então, elas constroem ali uma plataforma que vai gerar em torno desse negócio, né? E aí esse negócio, ele tem regras, tá? Então, o que são as regras de negócio? São as regras para que aquele negócio funcione, tá bom? Então, já fazendo ali também um gancho com essa parte de negócios. Quais outras empresas de tecnologia hoje em dia existem? As empresas que são plataformas como serviços. Essas empresas, elas já têm como público-alvo pessoas focadas na área de desenvolvimento,
tá? Então, quais são as plataformas como serviço, por exemplo? O Docker, o Heroku, a Vercel, são empresas que funcionam como plataforma como serviço. Então, ela fornece já uma plataforma com várias funcionalidades para que as pessoas desenvolvedoras coloquem ali o seu código, facilite o trabalho das pessoas desenvolvedoras. Então, o público-alvo das plataformas PaaS são pessoas desenvolvedoras. O público-alvo das plataformas SaaS, de softwares como serviço, são pessoas comuns, são pessoas, não que pessoas desenvolvedoras não sejam pessoas comuns, tá? Mas, enfim, são pessoas que estão ali utilizando a ferramenta no dia a dia, não tem um público específico. E aí a gente tem outro tipo também de empresa, que são as IaaS, por exemplo, que são as infraestruturas como serviços, tá? Todas essas empresas, elas também são ligadas bastante no mundo cloud. Eu vou trazer um pouquinho da diferença desses dois contextos um pouquinho mais adiante, tá? Mas quem são as plataformas IaaS? Infrastructure as a Service. Então, infraestrutura como serviço. O que seria infraestrutura? Tá. Aqui o meu escritório, por exemplo, tem uma infraestrutura. Eu tenho, né? Apesar de não funcionar muito bem, né? Como a gente já viu. Eu tenho um monitor, um microfone, câmera, o meu modem que está ali atrás, está conectando na internet. Então, tudo isso é uma infraestrutura. Né? Quando a gente pensa em empresa, eu também tenho uma infraestrutura. Helena. Tá com o microfone aberto, gente? Deixa eu ver se eu consigo mutar aqui, pessoal. Ela conseguiu mutar. Foi. Então, nas empresas existem as infraestruturas, né? Que, por exemplo, seriam os pontos de rede, os telefones, né? Os ramais dentro da empresa, os servidores que vão armazenar as informações da empresa, né? Então, tudo isso é parte da infraestrutura de uma empresa. Então, quando eu estou saindo do físico, estou saindo do mundo físico, eu preciso de uma empresa que forneça essa infraestrutura para mim no mundo cloud, né? Na nuvem. Né? Então, por exemplo, hoje, se eu for montar uma empresa, eu não vou precisar comprar um computador super parrudo, gigantesco, que custa 40, 50 mil reais hoje em dia, já deve estar custando 100 e poucos mil reais, para eu colocar ali o meu software, né? Fazer esse investimento inicial ali, 100 mil reais, para colocar o meu software, deixar ele rodando e disponível para várias pessoas, conseguir fazer isso escalar, né? Ter vários acessos e tudo mais. Então, eu não preciso fazer isso. Eu consigo contratar uma empresa que fornece infraestrutura para mim como um serviço e eu não vou pagar inicialmente uma quantia gigantesca. Eu vou pagar por aquele serviço que eu utilizei. Empresas que fornecem esse tipo de serviço são a Amazon, a Oracle, a Red Hat, o Google, quem mais? Cloudflare, Vercel, Heroku, também entram nessa parte ali, mais ou menos, tá? Mas principais, Amazon, Google, Oracle, Red Hat e Microsoft, né? Com o Azure. Então, dentro dessas plataformas IaaS, dentro dessas plataformas de infraestrutura, eu consigo criar uma VPN, que seria uma rede privada, né? Então ninguém consegue acessar fora, né, as pessoas da minha empresa, elas estão se comunicando na mesma rede. O que eu posso fazer com isso? Eu posso colocar um servidor, né, que está ali, por exemplo, gerenciando arquivos de documentos, consigo colocar esse servidor dentro dessa minha VPN e fornecer a minha VPN para todas as pessoas da minha empresa. E aí, o que acontece? Eu não preciso ter um lugar físico onde as pessoas vão precisar estar lá para conseguir subir um arquivo para aquele servidor. As pessoas estão na casa delas, acessando a rede da empresa e conseguem passar esse arquivo lá para aquele servidor da empresa, tá?
E essa mais ou menos é a lógica que funciona para todos os outros serviços. Então, eu tenho servidores, eu tenho armazenamento de conteúdo estático, que seria fotos, vídeos, documentos mesmo. Eu tenho bancos de dados, que são outras, né? É uma outra ferramenta muito importante quando eu estou desenvolvendo aplicações. Eu preciso ter aonde armazenar os dados do meu software. Então, o banco de dados, ele me dá uma estrutura organizacional para eu conseguir fazer isso. Eu conseguir armazenar, né, todos esses conteúdos dentro dessa plataforma ali, dessa ferramenta, onde eu consigo gerenciar tudo isso. Então, uma plataforma de IaaS, de infraestrutura como serviço, ela me provê todas essas ferramentas, todas as ferramentas que uma empresa precisa para gerir o seu negócio, tá? Então, a gente tem aí, né, essas plataformas todas que eu falei agora, que as empresas de produtos, elas têm hoje em dia focado os seus produtos em uma dessas categorias. Existem outras, tá? Outros leques, mas basicamente essas são as principais. Eu vou até colocar aqui no chat para vocês. As SaaS, as PaaS e as IaaS. Software como serviço, plataforma como serviço e infraestrutura como serviço, tá? Então, hoje em dia, a cloud se baseia nesses três tipos de empresas, tá? E isso começou muito forte em 2000 e alguma coisa, mais ou menos, que foi onde as plataformas de cloud começaram a ganhar espaço no mercado. E aí, a partir desse momento que as empresas de cloud começaram a fornecer serviços, ficou muito mais fácil de você criar uma empresa, né? Então, e muito mais barato, inclusive, porque nessas modalidades, a gente sempre paga um valor muito mais justo, né? Por exemplo, antigamente a gente tinha que, se a gente quisesse assistir 15 filmes no mês, a gente ia pagar um aluguel absurdo, né, na locadora ali para ter acesso a esses 15 filmes. Hoje em dia a gente tem acesso a milhões de filmes ali no Netflix por R$ 50 por mês, enfim, não me recordo mais quanto é a mensalidade, porque eu já nem olho mais, já é uma coisa que eu não vou tirar da minha vida, são esses tipos de plataformas, principalmente Spotify. Então, esse contexto da cloud, né, trouxe essas ferramentas ali para a gente, todos esses cenários e ferramentas, tá? E eu queria passar para o próximo bloco, vamos dizer assim, falar um pouquinho sobre como surge um produto, né? Da onde vem tudo isso. E eu vou tentar ligar de novo aqui o meu monitor, só para conseguir compartilhar a tela. Para trazer um contexto. Vocês ainda estão me vendo, né? Legal. Show de bola. Então, vamos lá. O que a gente precisa saber de tecnologia relacionada a um produto? E ainda assim acha caro. É verdade. É caro, tá? Principalmente se for usar AWS. Mas vamos lá. Como que acontece o surgimento de um produto, né? Por exemplo, um produto como o iFood, tá? Vem ali a necessidade do negócio. Sempre surge do negócio, né, gente? Então, Uber, Netflix, Spotify, todos eles tinham como mentalidade resolver um problema. Esse problema era o Uber, né, melhorar o transporte, o iFood, deixar o acesso à alimentação mais facilitado, ter mais opções, enfim, surgiu uma necessidade de negócio. Dessa necessidade de negócio, chega ali para a primeira camada, que seria o pessoal de produto. Esse pessoal de produto vai fazer o quê? Vai entender essa necessidade do negócio e vai começar a construir um produto em cima disso, né? Quem atua nessa área? As pessoas
Product Managers e Product Owners. Junto com essas pessoas, o pessoal de UX, UX Writer, UX, a parte mais relacionada à experiência mesmo. Tem também o pessoal de pesquisa, mas vamos por partes. Então, chegou ali para o meu time de produto essa necessidade ali de, por exemplo, desenvolver um Spotify. O pessoal de produto pensou e falou assim, beleza, qual que é a ideia então? É fornecer uma ferramenta onde as pessoas vão ouvir música. Beleza. Como é que as pessoas vão achar essas músicas? Todos os estilos? Vão começar a surgir perguntas para responder essa necessidade de negócio, certo? Feita todas as perguntas necessárias, a gente tem mais ou menos a ideia daquele produto, qual é a finalidade e o que aquele produto quer resolver. Dado isso, a gente começa a pensar na experiência do usuário, né? Vai para o time ali de UX, começando a pensar quem são as pessoas, né? Quem são as personas que vão usar aquela ferramenta, como aquela ferramenta pode ser estruturada. Isso vai rodando dentro do time de produto, né? Então, as pessoas vão formando ali aquela ideia sobre o produto, vão começando a fazer entrevista com pessoas usuárias, vão criando protótipos, né? Às vezes até protótipos de papel, desenhinhos de tela e tudo mais, que são os protótipos de baixa fidelidade, que a gente chama. Então, criando tudo isso, chamando pessoas para poder usar aquilo e entender se aquilo de fato resolveria, né, a necessidade do usuário. Então, toda essa parte do produto, ela gira em cima de entender se a necessidade do negócio, tá? Primeiro ponto. Amadurecer aquela ideia, definir, né, como vai ser construído aquele projeto, quais serão as etapas daquele projeto, né? Quais serão as etapas do produto, né? Aliás, eu vou ter quais funcionalidades, como que eu vou separar tudo isso? Eu consigo entregar uma coisa antes? Eu consigo entregar, por exemplo, uma tela de busca e uma tela de player, né? Antes de fazer todo um monte de coisa, né? Então, a gente começa a olhar para o produto. O pessoal de UX começa a olhar para o usuário e vincular esse usuário com o produto. Então, o surgimento de um produto, normalmente, ele tem essa característica, tá? E por isso que hoje a gente tem, enfim, diversas vagas da área de produto e da área de UX. Falando um pouquinho da diferença desses dois papéis ali, Product Owner e Product Manager, tá? A pessoa que é Product Manager é a pessoa que está focada no produto de uma forma mais abrangente. Ela olha também para o mercado. Então, ela é uma pessoa que ela está mais... Não vou dizer que ela está fora da empresa, mas ela está olhando mais para fora da empresa. Ela está olhando para a concorrência, ela está olhando para números de acesso, ela está olhando para a parte um pouco mais estratégica, tá? Só que ela também está ali junto do time de desenvolvimento. A pessoa que é Product Owner é uma pessoa que ela está, de fato, dentro do time de desenvolvimento. Então, é uma pessoa que ela vai estar olhando o backlog do produto. O que seria o backlog do produto? Seriam todas as atividades que aquele produto precisa, todas as atividades que precisam ser desenvolvidas para aquele produto, tá? Então, por exemplo, eu vou desenvolver ali o meu produto, eu tenho no meu backlog desenvolver a funcionalidade de busca e a funcionalidade de player. Então, eu tenho ali no meu backlog. O que o Product Owner vai fazer? Ele vai pegar essas atividades, esses dois temas ali que estão no meu backlog e vai começar a estruturar tudo isso para entregar para o time de desenvolvimento. E aí é onde começa, né, essa questão de, tipo, eu vou começar a quebrar as atividades, eu vou começar a dimensionar o tamanho disso tudo, eu vou envolver mais o time de UX para poder ter esses protótipos, para poder saber como as personas pensam, o que elas querem, né? E aí, eu fazendo todo esse desenvolvimento ali estrutural, planejamento estratégico em cima do produto, eu chego no momento onde eu tenho ali uma definição, um plano para ser seguido, e aonde chega no time de desenvolvimento, tá?
Normalmente é assim. Existem empresas que o time de desenvolvimento começa a atuar na concepção também. O que eu, na minha opinião, eu acho magnífico. Porque a pessoa que vai desenvolver, ela vai entender de fato, né, qual é a ideia daquele produto, o que aquele produto precisa ser feito, pode olhar junto com o time de UX, né, num protótipo ali específico, pensando já em uma funcionalidade, em coisas que já podem ser reaproveitadas para poder incluir naquela ferramenta, naquele produto, tá? E aí existem essas duas características, mas, enfim, chegando ali todas aquelas demandas, todo aquele Trello bonitão, cheio de atividade, vem para o time de desenvolvimento, tá? E o time de desenvolvimento, a gente tem algumas características também no time de desenvolvimento, que são as pessoas que desenvolvem o front-end, as pessoas que desenvolvem o back-end e as pessoas que estão relacionadas à entrega e o monitoramento desse software, tá? Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês a diferença de um front-end e um back-end para a gente enriquecer um pouco esse papo. Vamos lá. Deixa eu só puxar essa telinha para cá. Estão vendo a minha tela? Deixa eu abrir o chat. Sim. Não vou saber se vocês estão me respondendo. Boa, legal. Temos aqui o nosso navegador. E eu vou entrar aqui no site da Tech para RH. O que a gente tem aqui nesse site, tá, gente? Né? Vamos entender o que é o front-end. O front-end, né, ele é aquele lugar onde a gente está interagindo. Basicamente é isso, tá? O front-end é o lugar onde a gente interage. Por isso que às vezes tem até uma imagem que diz muito a diferença entre as duas coisas, né? Por exemplo, aqui o front-end está aqui em cima, bonitinho, né, onde a pessoa tem o acesso, está olhando, conseguindo visualizar, e o back-end é o que está ali por debaixo dos panos, fazendo tudo aquilo funcionar, tá? Então, para trazer isso mais para o contexto visual aqui da gente, isso eu acessei o site aqui da Tech para RH, tá? E aí eu queria mostrar uma coisa para vocês. Essa telinha aqui é a telinha da aba de ferramentas de desenvolvimento. O que essa telinha tem aqui para mim? Ela tem várias abas aqui. Olha que loucura. Algumas coisas. Tá? Tudo que a E gente eu tava queria falando. mostrar algumas dessas coisas para vocês entenderem as diferenças que existem dentro do Tá front-end. mostrando, ó. A Esse gente aqui está é o aqui no site, front-end, certo? né? A gente está aqui no site Aqui da é o que a gente TechPRH. vê no site, não é? E a gente tem o que aqui? Qual Por que é a trás do estrutura, site, quais são as aquela preta aqui, linguagens, toda a né, programação que o que cara tem que fazer para aparecer. Isso existem aqui dentro... aqui Tem alguém com o som é ligado? um monte de código. Deixa eu ver se eu consigo. Aham. Mute all. Pronto, mutei todo mundo. Vamos lá. Existem tecnologias dentro do front-end, né? O que a gente já sabe que existe de tecnologia? HTML, CSS e JavaScript. Essas são as três tecnologias que basicamente sempre vão estar relacionadas a um front-end web, tá? Falando de web, essas são as tecnologias que vão sempre estar presentes. HTML, CSS e JavaScript. E eu quero mostrar para vocês o que cada uma dessas tecnologias faz, tá? O HTML, ele é basicamente a estrutura do meu site. Então, é como se eu estivesse montando um Lego, tá? Quando eu estou mexendo com HTML, eu estou montando um Lego e esse Lego vai dizer qual vai ser a estrutura do meu site, tá bom? Então, por exemplo... Não parou Como tudo, não dá para ouvir você.
Agora voltou. Não, ficou mudo. Vou jogar tudo fora, essas aparelhagens. Voltou, tá ok. Foi? Voltou? Me Voltou. ouvem? Voltou, agora vai. Sim. Vamos lá, vocês vão me avisando aqui. Então tá bom. Então no HTML eu tô lá montando meu Lego e esse Lego vai dizer como o meu site vai funcionar, tá? Então o HTML ele funciona com tags. Então o que é uma tag? Basicamente ela abre com um comando e ela tem que ser fechada com o mesmo comando. E uma barrinha ali para falar que fechou. Então se a gente olhar aqui, ó, vou até fechar essa tagzinha body, né? A base aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas eu vou aumentar um pouco aqui. Então, a base ali do meu HTML vai ser essa minha tag aqui que vai falar aqui. É a única tag que não fecha, tá? No HTML. Aqui eu estou falando que eu tô num documento, programar os depoimentos ali no Orkut, né? Aqui eu estou falando que eu tenho uma página HTML e aí eu começo o meu site dizendo que eu abri a tag HTML. Então, tudo que vier aqui dentro faz parte do meu site. Tá vendo que eu até seleciono aqui uma tag, ele me mostra o que tem dentro dessa tag, tá? Então, ó, eu seleciono aqui, ele me mostra tudo que tem dentro da tag. A tag head é uma tag onde eu coloco configurações, links, o título do meu site. Se eu trocar aqui, por exemplo, outro título, ele trocou aqui, ó, no meu site, ó. Aqui na aba do site, ele mostra qual que é o título. Então, essa tagzinha aqui é basicamente para isso, tá? É para trocar o título, para colocar o título no site. Então, aqui dentro eu tenho várias coisinhas, várias tags que estão relacionadas ali à parte mais do desenvolvimento do meu site, ali, vamos dizer assim, tá? A parte mais configuração. Parte visual fica onde? Fica dentro da minha tag body, tá? Então, eu tenho ali a minha tag body, que abre e fecha, como a gente já pode ver. E aí, a gente tem toda a estrutura ali do meu site, por exemplo, né? Eu tenho aqui a minha tag main, ele tá vendo? Ele tá pegando toda essa parte azul ali e tá falando que ali tá o meu main do meu site. Eu tenho o footer, tá lá embaixo, deixa eu rodar aqui, ó. Ó, o footer tá lá embaixo, o rodapé do meu site. Aí se eu abrir a tag main, eu tenho dentro da tag main, eu tenho o meu título, eu tenho um parágrafo, eu tenho ali os meus links, né? Eu tenho um div aqui que seriam meus links, ó. Cada link que eu tenho aqui no meu site está aqui nessa estrutura, tá? Então, o HTML serve para quê? Para estruturar o meu site. Eu monto ali, né, os pedacinhos e eu vou dizendo quem está dentro de quem, tá? Mas isso não estaria visualmente dessa maneira bonitinho se não fosse quem? Se não fosse o CSS, pessoal. Quem é o CSS? Ficou mudo de novo. Alô? Voltou? Voltou. Vou desligar o Voltou. microfone. Pronto. Agora não vai mais atrapalhar a gente. Show de bola. Então, o CSS, ele é o cara que vai embelezar o meu site, vamos dizer assim. São as folhas de estilo do meu site, tá? Então, o CSS, eu consigo falar com ele se eu quero algo mais alinhado para a direita, se eu quero algo centralizado, se eu quero colocar uma cor específica na minha fonte, se eu quero usar uma fonte diferente, se eu quero colocar uma imagem. Tudo isso eu vou conseguir. Imagem também dá para fazer com HTML, tá? Mas, enfim, uma boa prática é fazer com o CSS. O CSS é onde eu vou conseguir colocar um estilo no meu site, tá? Então, eu vou recarregar a página aqui para a gente ver como mudou, né? Como fica diferente o site quando está sem um CSS.
tá? Então, dentro do meu front-end, eu tenho o HTML, onde eu estruturo o meu site, e o CSS, onde eu vou colocar um estilo dentro do meu site. O que mais, Tino? O que eu tenho mais dentro do meu front-end? Eu tenho o JavaScript. O que o JavaScript faz? O JavaScript, ele é a ferramenta que vai dar uma ação para o meu site, tá? O que seria isso? Quando eu tenho um site estático, eu não vou utilizar o JavaScript normalmente, tá? Por quê? Porque o meu site é estático, ele não muda. A parte, né, a diferença de estático e dinâmico. Quando é estático, ele é fixo, ele não muda. Quando ele é dinâmico, ele muda de acordo com as informações. Então, por exemplo, a timeline ali do Instagram, do Facebook, elas são dinâmicas. A cada segundo, eu tenho uma atualização nova. Então, a estrutura do site, ela também muda a cada F5 que eu dou. A cada refresh que eu dou na minha página, vai mudar a minha estrutura do site. Então, eu preciso buscar informações de algum lugar para trazer essas informações para o meu front-end, né? Então, por exemplo, aqui no meu site, todas essas informações, elas estão fixas no meu código, né? Se eu mostrar o meu código para vocês, ó, esse aqui é o código da Tech para RH, do site lá. Cadê? Esse aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho aqui todo aquele HTML que eu estava mostrando para vocês, eu tenho aqui. Todos os meus links, ó, eles estão fixos. Esses meus links aqui, todos esses azinhos que eu tenho aqui dentro, deixa eu aumentar um pouco a fonte. Acho que vocês não estão conseguindo ver, né? Aqui. Todos esses azinhos aqui são os meus links lá. Todos eles estão fixos no meu site. Por que eles estão fixos? Porque eu não mudo isso com frequência. Eu não tenho a necessidade de ter um back-end para armazenar essas informações e eu estar sempre buscando essas informações do meu back-end. E é aí que a gente entra para esse outro lado. O outro lado, o lado que está da onde a gente não está vendo, tá? Então, o front-end eu interajo, né? Eu tenho toda a parte visual, e o back-end ele vai me trazer, ele vai gerenciar todo esse front. Então, as informações que eu preciso para exibir no meu front-end, para gerenciar o meu front-end, estão tudo no back-end. Está tudo no back-end. Então, por exemplo, quando eu estou preenchendo um formulário, deixa eu só voltar aqui a câmera, pronto. Quando eu estou preenchendo um formulário, por exemplo, eu estou atuando ali, eu estou interagindo no front-end. Só que aquelas informações que eu estou preenchendo no formulário, elas vão para algum lugar, certo? E eu não posso armazenar isso no lado do cliente, porque o cliente desligou a máquina dele ali, eu perco as informações, certo? Então é assim que o front-end funciona. O front-end ele funciona do lado do cliente. Então, eu perco todas as minhas informações que estão lá do lado do cliente, eu não posso contar com aquilo. Então, eu tenho que ter o meu lado aqui, o lado do servidor, tá? Então, o lado do servidor é o back-end, onde eu vou ter o meu banco de dados, que vai armazenar as informações, e onde eu vou ter o meu sistema back-end, que vai se comunicar com o front-end, tá? Como que ele vai se comunicar? Basicamente, através de serviços. Não existem os microserviços? Então, os microserviços nada mais são que serviços pequenininhos, tá? Então, quando eu estou falando ali de back-end, eu estou falando de me comunicar com o lado da empresa, tá? Então, eu queria mostrar para vocês um pouquinho de o que seria isso. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Então, o que seriam serviços, né, pessoal? Quando eu estou atuando no meu front-end, normalmente, num site dinâmico, onde eu preciso atualizar as informações,
em algum momento eu vou precisar buscar essas informações. Como que eu busco essas informações? Da mesma forma que a gente acessa um site ali pela URL, eu vou acessar um back-end, porque esse back-end, ele também é um site, ele também tem um endereço. E os serviços desse back-end, ele está vinculado com endereços. Por exemplo, eu tenho o GitHub, nosso querido GitHub, que a gente vai ver lá na live de sexta. Mas o que o GitHub tem? O GitHub API. Opa. Aqui. API. O que é uma API, tá? Uma API é um serviço. Então, o GitHub, ele fornece o serviço de eu buscar repositórios, de eu buscar usuários. Tudo isso ele fornece publicamente. Então, se eu pegar aqui um endereço, por exemplo, de usuários. Eu vou pegar o que está... Oh, Jesus. Aqui, pronto. Olha só. Eu acessei um endereço do GitHub, né? Eu acessei um serviço deles. E está a nomenclatura que eles usam para informar qual é o serviço que eu estou acessando. Então, eu estou acessando o serviço de usuários, tá? E esse serviço, assim como um site normal, ele me devolve informações. Isso é um back-end. Nesse momento, a gente está acessando um back-end, tá? E esse back-end é o da plataforma do GitHub. Esse back-end, ele está vinculado aos usuários do GitHub, tá? Então, a gente está fazendo uma pesquisa dentro dos servidores do GitHub. A pesquisa que a gente está fazendo é para trazer usuários, e o GitHub está me devolvendo as informações de vários usuários. A gente olhar aqui, são vários usuários. Cada bloquinho de texto desse é um usuário. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, o URL do avatar, vou clicar aqui, ó, tem a foto da pessoa aqui. Não vou nem ficar muito tempo, né? Porque existe LGPD, essas coisas, enfim. Eu tenho informações ali do usuário, né? Então, o que é isso aqui que está sendo exibido para a gente? É um objeto do JavaScript. Por quê? Porque o JavaScript ele tem todas as linguagens de programação, tem a forma de eu especificar o que eu estou trabalhando, né? Eu estou trabalhando as informações ali. Essas informações normalmente são objetos, né? Para trazer ali para o lado do mundo real, assim. Então, existe o paradigma de programação orientado a objeto, tá? Esse paradigma de programação, ele traz para a nossa realidade. Então, pensando nisso, a gente tem aqui usuários que estão sendo estruturados dentro de um objeto, onde eu tenho o valor, né, a chave e o valor. Então, tudo que tem aqui dentro é uma chave e um valor, tá? Por que eu estou falando tudo isso, tá, gente? Estou querendo mostrar para vocês como é que funciona essa comunicação, né, do front-end para o back-end. Se eu quisesse estruturar essa informação dos usuários bonitinha, eu teria que acessar tudo isso via JavaScript, tá? Eu estaria acessando meu servidor via JavaScript, aí eu vou trazer a ação, né, para minha tela, vou devolver as informações e vou estruturar isso com HTML e CSS, para ficar visual. Então, do lado do meu servidor, deixa eu voltar para o chat aqui e ver se tem alguma coisa. Tá tudo certo no áudio? Estamos bem? Beleza, show de bola. Então, do lado do meu servidor, eu trabalho com as informações, eu gerencio as regras de negócio, eu tenho toda a parte de ação, de fato, do meu produto, tá? Então, eu tenho o meu back-end,
né? Falei desse back-end, mostrei como esse back-end ele mostra as informações, mostrei como o front-end ele estrutura essas informações, ele estiliza essas informações para a gente. Faltou algumas pecinhas. A gente está chegando no final da live, eu vou dar um pouquinho de acelerada para que vocês mandam aí no chat. Quem são essas pecinhas, né? Aonde essas informações de usuários elas estão salvas? Como eu falei lá no começo, elas estão salvas em um banco de dados. O banco de dados ele pode ser estruturado de várias formas, ele pode ser modelado de várias formas, né? Então, dentro do banco de dados, a pessoa que atua ali com o banco de dados, ela vai ter que ter experiência em modelagem de dados, por exemplo. É uma característica de pessoas que atuam com o banco de dados, tá? É uma expertise, aliás. Então, eu consigo modelar o meu banco de dados de acordo também com o meu mundo real, de acordo com o meu negócio, né? Se o meu negócio tem usuários, eu vou criar dentro do meu banco de dados um lugar para salvar usuários. Se o meu negócio tem músicas, eu vou criar um lugar no meu banco de dados para salvar músicas, tá? Então, o banco de dados é esse lugar onde eu vou armazenar as informações. Dentro da categoria banco de dados, a gente tem os bancos de dados relacionais e os não relacionais. Os relacionais são aonde eu guardo informações que têm relações. Por exemplo, usuário e endereço. Usuário e endereço, eles têm um vínculo. O meu usuário ele tem um ou mais endereços, então eu tenho um vínculo dessas informações. Quando eu for buscar a informação de endereço, eu vou querer saber quem que é o usuário daquele endereço. Então, quando eu trabalho com um banco de dados que precisa ter informações relacionadas, eu vou usar um banco de dados relacional. Quando eu não vou usar um banco de dados relacional, Tino? Quando eu for usar para salvar informações meio que soltas, por exemplo. Configurações do meu serviço. Configurações do meu serviço, eu não preciso ter uma tabela específica, um lugarzinho específico no meu banco de dados. Não, eu posso colocar ali num banco de dados não relacional, porque eu não vou precisar vincular raramente, né? Uma configuração com o usuário ou outras informações. O meu sistema existe configurações, então aquilo está solto, tá? Então, é um pequeno exemplo, tá? Quando eu vou usar o não relacional, normalmente é essa característica que a gente utiliza. Mas eu estou trazendo para vocês, mais para vocês saberem que existem esses dois tipos de banco de dados. Bancos de dados relacionais, quais são? Oracle DB, MySQL, Microsoft SQL Server, Postgres, que mais? Aurora, da AWS, são bancos de dados relacionais. Bancos de dados não relacionais. É isso aí, Dulce. Redis, MongoDB, DynamoDB, Cassandra, que mais? Deixa eu só ligar o meu... Olha, gente, vou falar para vocês. Tá? Aparelhagem está toda atrapalhada. Vamos lá. Esses são os nossos bancos de dados, tá? Cassandra, isso, NoSQL é não relacional. O SQL significa SQL. Está falando que ele tem uma relação, tá? Quando é NoSQL, ele está falando que é não relacional, tá bom? Então, NoSQL é não relacional, tá? E aí, para a gente fechar aqui, né, nessa parte aqui de produto, existe a parte da entrega desse produto, né? Que é uma outra área também, né? Não adianta nada eu desenvolver tudo isso e eu não disponibilizar isso para o meu cliente, tá? Quem é a pessoa que vai colocar, né, as pessoas, né, que vão colocar esse software na mão do cliente? Essa pessoa, ou essa área, é a área de DevOps, tá? Que originou-se de uma cultura, na verdade, mas acabou surgindo ali o nome do cargo, né, relacionado a essa cultura. E a cultura é o quê? A cultura de você estar fazendo entregas contínuas,
que seriam entregas contínuas? Eu estou sempre atualizando ali o meu software, né? Então, a gente consegue ver hoje em dia no Instagram diversas atualizações acontecendo e a gente nem sabe quando isso aconteceu, porque isso aconteceu lá do lado do servidor deles, né? Lá no aplicativo a gente sabe quando a gente está atualizando ali o aplicativo. Mas se a gente não deixou na atualização automática, a gente nem sabe quando está chegando aquelas atualizações, tá? Então, esse fluxo de entrega, ele é feito pela área de DevOps, e a área de DevOps, ela prega pela entrega contínua de software, né? E pela integração contínua. O que seria a integração contínua? É uma vaga complexa, de fato, porque ela é exatamente isso, ela traz vários conceitos ali, ela vem de uma cultura, e essa cultura é muito abrangente, tá? Então, tentando trazer um pouquinho mais, né, deixar mais próximo. Eu tenho ali o meu software, e o meu software, quando eu atuo com DevOps, eu estou entregando sempre alguma novidade nesse software, pequenas novidades, tá? Durante o meu dia. Então, eu pego ali aquele meu software que veio da área de desenvolvimento, eu coloco ele numa esteira. O que essa esteira vai fazer? Como se fosse uma esteira mesmo de indústria. Pensa assim, eu venho ali na esteira da indústria, aí a primeira fase da minha esteira ali, como se tivesse um robozinho ali. O robozinho vai pegar o meu software e vai falar assim, deixa eu empacotar todo esse código aqui, para eu ver se está dando tudo certo. Então, empacotou o código, deu tudo certo. Ou não deu certo. Para naquela fase ali. Deu tudo certo? Continua para a próxima fase da esteira. O que a próxima fase da esteira vai fazer? Opa, deixa eu pegar esse código e testar. Vou rodar todos os testes automatizados que existem dentro desse projeto. Começa a rodar tudo, rodou tudo nessa fase. Deu certo? Atingiu ali as métricas necessárias de cobertura, não quebrou nenhum teste, tá tudo certo. Passa para a próxima fase. Deu alguma coisa errado? Para naquela fase ali e alerta a pessoa da área de desenvolvimento e tudo mais. Então, próxima fase, não são todas as empresas, mas hoje em dia tem bastante empresa que tem a fase de segurança. Então, deixa eu rodar ali todas as análises de segurança, deixa eu ver se não tem nenhuma chave privada ali, alguma chave, alguma coisa que vai deixar a minha plataforma vulnerável. Então, eu vou rodar tudo ali em cima, né? Essa outra fase. Eu vou rodar em cima, vai chegar na área de QA. Eu vou rodar em cima de tudo isso, o meu pipeline, e beleza. Passou ali pela segurança, vai para a próxima fase. Próxima fase é o deploy. O que é o deploy? O deploy, ele é a disponibilização desse meu software na nuvem ou no servidor, enfim, aonde o meu software vai ficar ali disponível, tá? Esse deploy, ele pode ser em alguns ambientes. Aí a gente entra um pouquinho na área de QA já. Quando eu vou fazer o deploy, eu posso entregar esse software no ambiente de desenvolvimento, onde as pessoas de desenvolvimento trabalham para validar e tudo mais. Eu posso entregar esse software no ambiente de testes, né, ou ambiente de homologação também, aqui é onde o pessoal de QA atua, normalmente. O pessoal atua ali na parte de homologação. Ou eu posso entregar esse software na parte de produção. Produção que a gente chama é o ambiente produtivo, é onde a gente está acessando ali o www.instagram.com.br, aliás. Esse é o endereço de produção, tá? Então, é o ambiente oficial. Então, nessa pipeline ali, nessa esteira que a gente está passando, eu posso rodar ela várias vezes durante o meu dia, no meu processo de entrega, tá? DevOps, gente, está relacionado a tudo isso, tá? E ainda tem mais um pedacinho, que depois da entrega nesses ambientes, eu vou rodar análise em cima do meu software, eu vou rodar testes de performance, testes de carga, eu vou estar validando, olhando logs da minha aplicação, que seriam os logs, né? Que seriam as partes informativas do meu software, a parte mais baixo nível, vamos dizer assim, para saber se está dando algum erro na minha aplicação. Quem atua nessa segunda partezinha ali da área da cultura de DevOps é a pessoa SRE, que existem muitas dúvidas, né? O que a pessoa SRE faz?
Essa pessoa, ela atua ali no finalzinho. Então, ela fica monitorando as aplicações para ver se alguma aplicação caiu. Ela fica vendo se a performance dessas aplicações ela está ok, se tem algum problema de performance, se está dando algum bug, algum erro, né, em produção. Se, por exemplo, se tem algum serviço, algum outro, né, serviço querendo acessar um outro serviço e está dando erro nessa comunicação entre os serviços. Então, essa pessoa ela fica monitorando tudo isso, tá? Então, ela atua ali, basicamente, em deixar os sistemas sempre disponíveis e estáveis, tá? E sempre prezando pela melhoria da qualidade e performance desses serviços, tá? Então, voltando um pouquinho, voltando uma casinha na parte ali de homologação, normalmente nos fluxos de deploy de produção, ele só sai, né? Ele pega ali o pacotinho que foi entregue. DevOps SRE é um cargo acima do DevOps, então não tem hierarquia entre eles, tá? Os dois, o DevOps é a cultura e SRE é uma área dentro dessa cultura, tá? Show. Então, normalmente, o que acontece, né? Eu entreguei ali meu software em desenvolvimento, tá? Eu desenvolvedor, fui ali, desenvolvi o meu código, todo o meu projeto e tal, rodei todo o meu pipeline, né? Rodei toda essa esteira e entreguei ali em desenvolvimento. Fiz os meus testes ali no meu desenvolvimento, tal. Beleza. O meu ambiente de desenvolvimento tá tudo ok. Vou passar para o ambiente de produção, de homologação e disponibilizar isso para o time de qualidade, onde o time de qualidade vai entrar com uma outra visão, né? O time de qualidade ele não preza só pelaquela funcionalidade sendo executada. O time de QA, ele olha para o produto como um todo. Então, se aquele desenvolvimento quebrou alguma outra coisa, quem vai pegar isso é o time de qualidade. Tá? Se aquilo não está com a qualidade esperada, por exemplo, lá na hora que o meu software começou a ser estruturado pelo time de produto e tudo mais, se lá naquele momento o time de produto falou que aquela funcionalidade de busca, ela tem que devolver um resultado de busca em menos de 10 segundos, milissegundos, o time de qualidade vai pegar e vai verificar se aquela necessidade do negócio foi atingida, foi concluída com sucesso. Então, o time de qualidade ele está vinculado também ali naquele momento do produto. O time de qualidade vai olhar as regras de negócio, vai estar vinculado a toda essa parte de negócio, as regras de negócio, vai estar ali ligada nisso para poder trazer essas validações. Então, o time de desenvolvimento, normalmente, ele testa aquela funcionalidade, né? Testa ou com testes automatizados ou ali na parte funcional mesmo. O time de qualidade vai ter ali já a sua bateria de testes automatizados, que a gente chama de teste end-to-end, normalmente fica com o time de qualidade. O que são os testes end-to-end? É um teste que ele sai navegando ali no site como se tivesse, por exemplo, a pessoa ali manualmente funcionando, mexendo no site, tá? Então, o time de qualidade ele vai olhar para tudo isso, assim, ele vai ter os testes os testes automatizados, ele vai ter essa visão crítica do negócio. Normalmente, as pessoas de qualidade são pessoas que conhecem muito do negócio da empresa, porque elas têm que saber o que está funcionando, o que não está funcionando, se alguma coisa não está condizente com as entregas que deveriam estar sendo feitas, tá? Um pouquinho atrasado, mas finalizei aqui basicamente, tá, gente? Basicamente todos os temas que a gente precisa saber para entrar nessa área de tecnologia, tá? Existem muito mais outros assuntos, assim, que, tipo, eu conseguiria ficar aqui a noite inteira falando sobre isso. Eu adoro falar sobre tecnologia, mas para a gente estar mais fiel ali aos horários, vamos estar finalizando. Só que, antes disso, deixa eu dar uma olhadinha no Forms, ver se a gente tem algumas perguntas. Temos algumas perguntas. Vamos ver. Para a gente finalizar. Qual a diferença entre engenheiro de software e desenvolvedor de software? Excelente pergunta.
diferença é basicamente assim, tá, gente? Eu vou responder já as mensagens do chat. O desenvolvedor de software, a pessoa que desenvolve o software, ela está atuando ali. Lembra que eu falei do time de produto? O time de produto ali desenha todas as funcionalidades que têm que ser feitas e tudo mais, né? Eu omiti alguns papéis ali, que poderia ser, por exemplo, a pessoa Scrum Master, a pessoa Tech Lead, que são pessoas que vão refinar, tá? Refinar essa parte do produto para o time de desenvolvimento. Mas, enfim, vamos pensar assim que o time de desenvolvimento pegou ali aquela demanda para fazer. Quando chega aquela demanda para fazer, eu tenho a pessoa desenvolvedora e eu tenho a pessoa que é software engineer, né? Engenheiro de software. Se eu preciso de uma pessoa que vai olhar para todo o escopo de desenvolvimento, uma pessoa que vai atuar no banco de dados, ela vai atuar ali naquele pipeline, naquela esteira de entrega, ela vai saber. A pessoa que é engenheira de software é uma pessoa que ela está conectada de um modo holístico ali no desenvolvimento. Então, ela tem um know-how, ela tem um conhecimento além do desenvolvimento de software. Diferente da pessoa que é desenvolvedora, tá? A pessoa que é desenvolvedora, ela pega a atividade dela e desenvolve. Pronto. Ela desenvolveu aquela funcionalidade, tá? Normalmente, isso vem com essa evolução, ela vem com a carreira, assim. A pessoa começa ali com o desenvolvimento, ela começa, né, júnior ali, pleno até, só desenvolvendo, pegando atividade e desenvolvendo. Começa a interagir com pessoas mais sêniores, com pessoas que são engenheiras, começa a ter essa visão do software por completo, tá? E aí ela começa a se tornar uma pessoa que é engenheira de software, né? Então ela não fica só de olho naquela demanda, a demanda tem que estar extremamente pronta para ela desenvolver, tá? Essa também é uma diferença bem legal de trazer. Quando eu estou desenvolvendo o software, só desenvolvedor de software, eu preciso daquela demanda extremamente pronta para eu desenvolver, porque eu não vou estar conectando num banco de dados, configurando ele, criando tabelas e tudo mais. Eu vou só pegar e desenvolver a minha atividade. Eu já tenho ali qual é a tabela do banco de dados que eu preciso acessar, eu já tenho ali qual que é o repositório do GitHub que eu preciso colocar o meu sistema para poder ele automaticamente já fazer as coisas, tá? Eu vejo até trazendo aqui para o meu cenário, quando eu trabalhava só com desenvolvimento, parecia mágica, né? Porque eu desenvolvia, fazia ali o meu commit, né? Entregava o meu software e depois de uma meia hora, o meu software estava ali no ambiente de desenvolvimento, pronto para eu usar. E eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que o meu software passava por alguma coisa e chegava lá, né? Hoje que eu já tenho esse conhecimento de engenharia de software, eu sei que tem a pipeline, que tem as verificações, eu sei que o meu pipeline ele se conecta, por exemplo, com a AWS, onde vai estar o meu servidor, ou vai rodar o meu Docker lá, os meus containers, né? Onde eu vou entregar o meu software. Eu sei que se o meu servidor não estiver acessível, eu vou precisar olhar as configurações de endereço, né, do meu domínio ali, para ver se está batendo, se aquilo está disponível, enfim. Engenheiro de software holístico, assim. Pensa numa maneira holística, tá? Desenvolvedor de software, pensa no seu quadrado, vamos dizer assim, tá? A AWS tem banco de dados relacional e não relacional? Sim, como eu disse. A AWS ela fornece serviços, né, de infraestrutura. Então, eu consigo, lá dentro da AWS, criar um MySQL, criar um Oracle, criar um SQL Server, criar um Postgres, tá? Todos esses bancos de dados relacionais eu consigo criar. E também tem os bancos de dados relacionais da AWS, né? Da Amazon. Porque várias dessas ferramentas têm código aberto e tudo mais. Então, a Amazon, esperta que também tem o seu código ali, o seu banco de dados, onde ela melhorou a performance de algumas coisas, onde ela colocou novas funcionalidades e colocou o nome dela, né? Tá? Então, ela tem também os seus bancos de dados, relacionais e não relacionais. Um exemplo dos não relacionais que é da Oracle é o DynamoDB.
O DynamoDB é um banco de dados não relacional, que é da Oracle, tá? O Aurora é um banco de dados relacional, que é da Oracle. É que o Aurora ele tem algumas características diferentes, tá? A gente entraria num assunto um pouco mais complexo. Mas olhando assim, por ferramentas de banco de dados da AWS, essas são as diferenças, tá? Então, a AWS, como é um serviço de infraestrutura, ela recebe ali, enfim, diversas demandas ali dos clientes, né, que querem utilizar essas ferramentas. Então, ela vai trazendo para dentro do seu arcabouço de ferramentas, tá? Vamos lá, próxima pergunta. Tino, abordar engenheiro de software para a área de QA é muito distante? Já contratei uma pessoa com esse perfil para QA, mas já percebi muita negativa também. Muito legal essa pergunta também. Quando a pessoa ela está ali, por exemplo, uma pessoa que é engenheira de software, ela conhece todo o fluxo de desenvolvimento. É errado abordar essa pessoa para a área de QA? Depende. Hoje existe um papel chamado SDET, acho que é essa a sigla, Software Engineer in Test. Então, essa pessoa é uma pessoa que é engenheira de software dentro da área de qualidade. Então, ela tem todo esse know-how de desenvolvimento, ela tem todo esse know-how de engenharia de software, só que ela está olhando para a qualidade do software. Então, essa pessoa ela também vai fazer teste, por exemplo, unitário, testes de integração, tá? Que são testes mais complexos e mais inacessíveis para as pessoas que são QA, simplesmente, tá? Então, a pessoa que é QA, como eu disse, ela está desenvolvendo os testes end-to-end. Eu não estou desmerecendo nenhum papel, tá, gente? Estou colocando aqui em características e expertises. A pessoa que é QA, ela está olhando mais para o lado do usuário, para o lado do produto, né? Então, ela está fazendo testes automatizados também? Sim, mas ela está fazendo os testes end-to-end, como se eu estivesse acessando ali o meu site, a minha plataforma, e automatizando aquelas validações. A pessoa que já é um software engineer em teste, ela também vai atuar na parte de desenvolvimento de testes unitários, ela vai atuar na parte de desenvolvimento de testes de integração, unitários, onde eu testo uma parte específica do meu código, integração, onde eu testo dois sistemas integrando um com o outro, né? Então, por exemplo, o meu sistema se comunicando com o banco de dados, existe uma integração. Então, para eu fazer esse teste, eu tenho que fazer um teste de integração, tá? Então, é errado? Não é errado. Se você pegar uma pessoa que ela tem interesse na área de qualidade, e como que você consegue perceber isso? Pelas ferramentas que ela já utilizou. Se ela é uma pessoa que é software engineer, mas ela já teve alguma vivência, por exemplo, com Cypress, que é uma ferramenta de testes automatizados end-to-end, mas que também pode ser utilizada para testar serviços. Então, por exemplo, aquele serviço do GitHub que eu acessei ali e trouxe para a gente aqueles objetos de usuários e tudo mais, eu poderia fazer um serviço em cima um teste em cima desse serviço, para validar se as informações que estão vindo ali no meu retorno estão válidas, né? Então, eu estaria olhando já para essa área de testes de integração, testes de serviços, tá? Então, que a área de engenharia de software é muito abrangente. Então, você tem que caçar ali naquela pessoa, no perfil da pessoa, ou num papo, se aquela pessoa tem interesse de ir para a área de testes. Eu conheço, no mínimo, umas 4 pessoas que migraram de área, tá? Saíram de desenvolvimento de software e foram para a área de testes. Hoje, eu atuo como tech lead de qualidade dentro da Mosaico, além de engenheiro de software. Então, eu acabei, por também me interessar muito pela área de qualidade, eu acabei indo por obra do destino, fui para a área de tech, fui ser tech lead do time de qualidade dentro da Mosaico, né? Então, eu acho o máximo. Eu vejo várias coisas muito legais e é um leque gigantesco de opções, tá? Então, eu acho que depende muito do perfil da pessoa, se essa é uma pessoa
que gosta de pegar desafios diferentes, né? Eu sou muito esse perfil, de gosto de resolver problemas. Então, tipo, veio para mim um problema, eu vou lá e resolvo, tá? Então, eu não acho errado abordar pessoas da área de qualidade para serem pessoas de engenharia de software, para ser da área de qualidade, tá? Gente, eu vou pegar só mais uma pergunta, tá? Perdão, vou tentar responder depois no grupo para vocês. Tino, existe teste de automação em mobile? Desculpa a pergunta, mas eu só enxergo o teste mobile como teste funcional manual. É casado com teste web de automação? Muito boa pergunta também. Vocês estão ótimos de pergunta hoje. Existe teste de automação para app, sim, tá? Inclusive, no meu time hoje, a gente tem uma pessoa que faz os testes de automação em app. Existe a ferramenta... Agora, lembrar o nome dessa ferramenta agora. Não é o Cypress, tá? Agora não lembro se é o Robot ou se é o Selenium. Eu vou ficar devendo exatamente qual é a ferramenta, mas existe sim automação de testes para desenvolvimento mobile. Inclusive, hoje eu não falei muito sobre desenvolvimento mobile, né? Aliás, eu não falei sobre desenvolvimento mobile, mas vou deixar essa deixa para trazer esse assunto no grupo para vocês, tá bom? Existe essa automação e pode ser que esteja casado, tá? Quando eu não tenho, por exemplo, existe uma Appium também, boa, Gabriela. Cucumber está mais voltado para a área web, tá? É o Robot, né? Show de bola. É o Robot Framework. Então, quando eu tenho o meu site responsivo, a gente chama de M-Site, Mobile Site, quando eu tenho o meu Mobile Site, eu consigo usar a mesma ferramenta. Por exemplo, Cypress ou Selenium, Cucumber, tá? Então, quando eu tenho, né, esse site mobile, eu consigo usar essas ferramentas de web para fazer automação. Agora, quando eu tenho o meu app nativo, por exemplo, aí eu tenho que usar essas outras ferramentas, tá? O Robot é uma delas, tá? O Appium já está mais focado na parte de pipeline, integração ali, é um pouquinho mais complexo, assim. Mas também está ali nesse meio das ferramentas de automação, tá? Gente, eu queria agradecer demais a presença de vocês. Eu adoro estar aqui com vocês, falar a verdade, né? Se deixar, eu fico falando um monte, mas eu também gosto de estar ali pontual. Hoje já extrapolei a pontualidade. Amanhã, na nossa próxima live, a gente vai estar com a Érica Pelas e o Paulo Pelas, para a gente vai falar sobre como debugar as entrevistas. Então, gente, vai ser incrível e eu conto com a presença de vocês aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado e até amanhã. Só mais uma coisa. A aula vai ficar disponível durante essa semana, tá bom? Então, finalizando aqui, vou fechar a gravação e vou disponibilizar para vocês. Tino, Tchau, a de tchau. amanhã também?